Mumu Invencível. Capítulo 167 – Grande Guardião. Elmusa tinha lealdade absoluta como vaso. Ele olhou para o céu em frente ao túmulo de seu pai e fez um juramento. Ele disse que se vingaria de seus inimigos com suas próprias mãos. No entanto, algo completamente inesperado aconteceu. Ainda não saí. Ao ver Mumu olhando para ele com as sobrancelhas levantadas, Elmusa ficou um pouco chocado. Qual foi a razão para matar todos os vasos e ficar tanto tempo aqui? Mumu suspirou e disse-lhe: Eu vi um movimento fraco. Mas ele desapareceu por conta própria. Então me perguntei quem poderia estar se escondendo? Você. Já faz um tempo. Devo chamá-lo de professor de Mus? Mumu lembrou. De Mus. Que era o chefe. Ele ouviu sobre os outros vasos e os filhos voluntariamente ajudando o homem. Como você sabia? Porque Mus me disse. Mus? Sim. Embora ele tenha morrido por ter seu corpo possuído. Elmusa mordeu o lábio enquanto Mumu apontava para os mortos. Aquele que esperava ser o vaso não conseguiu. Mas Mus, que tinha outros pensamentos, conseguiu. Sentia inveja disso. Vendo isso, Mumu clicou sua língua. Você inveja tudo. Você não sabe a glória de ser seu vaso. Não entendo por que você diz que ser tratado como um objeto sem sequer ser reconhecido como seu sangue é uma coisa boa. Nem pedi compreensão. Certo. Você não o fez. O sangue escorria de Elmusa, que estava mordendo os lábios. Claro que a ferida estava se regenerando. A mente de Elmusa estava uma bagunça a ponto de ele se sentir tolo por não verificar o lugar antes de gritar por vingança. Para brincar comigo. Não foi por essa bobagem. O quê? É um pouco dos dois. Com isso, Mumu apontou para algum lugar atrás dele. Era um lugar escuro. Mas quando se olhava de perto, era como uma montanha. E isso fez os olhos de Elmusa tremerem. Você. Por que meu pai dizia que é preciso ser meticuloso em tudo o que fazemos? O que se amontoava como uma montanha no final não passava do legado do homem. E havia tantas técnicas secretas além da de mudança de alma. Com esse tipo de livro de artes marciais, seria possível reconstruir a hegemonia algum dia e continuar seu trabalho. Você não pode. Eu ia explodir esse lugar porque era chato. Mas decidi procurá-lo para o caso de deixar algo. Essa era a razão pela qual Mumu ainda estava aqui. Era para lidar com tudo relacionado ao seu pai. Se eles se foram, ninguém vai atrás do conceito de ser como ele. Elmusa se ajoelhou diante disso. Baque. E ele implorou a Mumu. Pô, por favor. Deixe isso em paz. Você quer que eu saia? Sim. Por favor. Tenham piedade disso. Se isso desaparecer, todos os vestígios dele desaparecerão. É isso que eu quero fazer. Diante daquelas palavras de Mumu, Elmusa gritou de raiva. Você também não herdou o sangue dele? Você é qualificado para ser o corpo dele. Então por que você está fazendo isso? Mumu acariciou o queixo e suspirou enquanto dizia. O que o pai disse está certo.
As palavras não funcionarão em pessoas com convicções. O quê? Se pessoas como você são deixadas sozinhas, então pessoas como aquele homem que você chama de pai aparecerão e farão a mesma coisa repetidamente. O que você é? Ainda assim, somos meio-irmãos e temos a conversa para pensar em salvar isso. Mas agora percebo que não preciso. Mumu rolou os dedos à frente. Desnorteado. Elmusa cerrou os dentes enquanto tentava se mover. Peteleco. Cac. No momento em que os dedos de Mumu estalaram, a cabeça de Elmusa foi esmagada e desapareceu em pequenos pedaços. Svi. Com a cabeça arrancada. O sangue de seu pescoço começou a jorrar e seu corpo tropeçou no chão. Mumu balançou a cabeça enquanto observava tudo e se aproximou da pilha de coisas. E com uma forte força de dedos piscando. Estalo. Veik. Ele iniciou um incêndio e os queimou. As brasas cresceram lentamente. Mas depois queimaram tudo em um instante. As cinzas em ruínas rodopiaram por todos os lados. E os últimos resquícios foram levados pelo vento. As cinzas desapareceram tão altas que nem se podia olhar para elas. De manhã cedo no Monte Bo, o local estava cheio de cânions no oeste da província de Yunnan. Os vales do Monte Bo eram mais bonitos do que muitas pessoas pensavam que seriam. No entanto, havia um local com correntes de água assustadoras que dificultavam a entrada nos cânions. Um lugar de difícil acesso para pessoas comuns. Ufa! Um homem de meia idade de cabelos grisalhos se aproximava do córrego com um cachimbo fumegante. Uma longa corrente de fumaça atingiu a vara de pesca de bambu que ele segurava na mão. Normalmente, se alguém visse um pescador fazendo tal coisa em correntes tão fortes, ria deles. Mas eles não riam desse homem. Tac! Houve um abalo sutil. Percebendo a diferença, o homem de cabelos grisalhos ergueu a vara de pescar em uma das mãos. E naquele momento, ele viu um peixe bom o suficiente subir a correnteza áspera. E o homem a alcançou. Svi. O peixe logo foi sugado pela mão do homem de meia idade. Era um método de usar o movimento de objeto vazio. Só de olhar para isso, as pessoas perceberiam que ele não era comum. Tac! Depois que o homem de meia idade retirou o anzol do peixe, ele o colocou em uma rede em uma poça de água ao seu lado. Eram cerca de mais 4. Chega para nós! O homem murmurou baixinho e depois se levantou. O homem que se levantou era surpreendentemente enorme. Ele tinha quase 3,5 metros de altura como um gigante. Outra coisa estranha é que o homem tinha um braço só. Só com o braço direito. Tac! O homem que pegou a alça do balde com energia interna tentou voltar para sua caverna que não estava longe daqui. Foi então. O homem olhou para cima com uma expressão surpresa. E pôde ver que algo estava caindo. Então. Cã! Um ser carregando alguém pousou para o lado. Vendo isso, o homem de meia idade soltou o balde e cerrou o punho em hostilidade. Enquanto o outro homem que estava sendo carregado caía. Eu! O homem de meia idade franziu a testa. Quem eram essas pessoas? Ele ficou confuso. Mas alguém que parecia ter apenas 19 anos estava vomitando. Droga! Vá devagar. Cara! Achei que era lento o suficiente.
O homem de meia-idade não conseguiu esconder o choque com a conversa estranha. Então eles voaram? O homem presumiu que eles pularam do cânion. Naquela hora, o rapaz alto de 19 anos levantou a cabeça e disse: O gigante dos rumores. Parece que você realmente é um. O homem de meia-idade perguntou-lhes baixinho: Quem é você? A essa pergunta, o garoto musculoso e bonito que estava casualmente ao lado de quem vomitava disse: Eu sou Mumu. Mumu? Num instante, os olhos do homem tremeram. Foi por causa das palavras que acabará de ouvir. E Mumu lhe disse: O senhor, grande guardião, é seu Yang Shu? A identidade desse homem de 3 metros, que parecia um gigante, era seu Yongshu, o grande guardião de seu pai. Por que você pergunta? Você acha que tem outras pessoas com essa figura escondidas por aqui? Mas preciso ter certeza. Há uma maneira. Grande guardião. Relaxe. Por favor. Eu sou um Mu. Aquele com uma placa de jade. O menino que estava vomitando era Kang Min. E seu Yongshu tinha olhos brilhantes. Jovem senhor. Mu? Certo. Eu sou um Mu. Nesse momento, seu Yongshu estendeu o punho para eles. Era um movimento simples. Mas a força dele fazia parecer que poderia destruir qualquer coisa. Kang Mui olhou para isso como se fosse ridículo. O que é isso? Mostre-me provas. Prova? Somos nós que podemos ser falsos. Mesmo que você diga isso. O jovem senhor ao seu lado disse que ele é Mumu. Mumu é a criança que caiu do penhasco nas mãos da lâmina do sul do imperador e morreu. O quê? Com essas palavras, Kang Mui se assustou e virou-se para Mumu. Que absurdo é esse? Esse cara que está bem caiu de um penhasco por causa de um dos 4 grandes guerreiros? Enquanto ele se perguntava, Mumu tirou algo. Isso vai funcionar? Mumu virou a placa de jade e mostrou. Mumu. Na parte de trás dizia o nome dele. Vendo isso, seu Yongshu não conseguiu acreditar. Ele sempre acreditou que a criança chamada Mumu havia morrido. E incapaz de entender, Mumu perguntou: Você disse que eu morri ao cair do penhasco nas mãos da lâmina do sul do imperador. Você pode me dizer o que quer dizer com isso? Como pode isso? Não se surpreenda. Eu quero te dizer. Ao ouvir as palavras de Mumu, seu Yongshu disse com o punho apontado para ele. Você pode não acreditar. O homem disse que jogou uma criança do penhasco com a própria boca. Sua própria boca? Então o homem explicou e, no momento em que ficaram intrigados, seu Yongshu entendeu a confusão deles e continuou. Nós deixamos você sozinho. Seu Yongshu se ajoelhou e fez uma reverência. E ele disse: Senhor, mesmo se você fizer alguma coisa, não tenho intenção de quebrar a promessa que fiz. Como eu disse antes. Por favor, me mate se quiser ouvir essa história dessa boca. Mumu franziu a testa com aquelas palavras que não conseguia entender. E seu Yongshu disse:
Você acha que eu não saberia só porque você veio em uma forma diferente? Ao ouvir isso, Mumu finalmente entendeu por que ele estava agindo assim. Este homem pensou que Mumu era na verdade seu pai. Com isso, Mumu coçou a cabeça. Você está entendendo mal alguma coisa. Este subordinado não. Não estou mentindo. E a pessoa que você pensa de mim foi tratada ontem. O? O que é isso? Kang Mu estalou a língua e disse ao intrigado seu Yongshu. Você não vai acreditar nisso. Eu também não. O que você está falando? Como ele disse. Nós não somos os malditos vasos. Ele e seus vasos morreram nas mãos desse cara.